Dando sequência aqui então, tá? Nós vimos como o Snowflake se encaixa dentro de uma plataforma moderna de dados, mas agora vamos ver com mais detalhes um pouco das features que ele oferece, tá? Então vamos lá. Aqui vamos mudar aqui para a segunda parte do slide, vou botar um pouquinho mais para cá, certo? Então tá, pessoal, aqui, ó. Essa é a plataforma de dados do Snowflake, certo? Então, né, como eu expliquei para vocês ali, temos diversas fontes de dados, OLTP, né, que são bancos de dados online, no caso, né? Eu demorei para traduzir, tá? E Enterprise Applications, que são softwares mesmo, data third party, de terceiros, no caso, né? Logs de dados, né, vindos de ferramentas internas, externas, IoT, então é uma infinidade. E esses dados eles são tratados via ETL, via streaming, certo? Pela plataforma de dados, tá? E vamos ver em que áreas que o Snowflake ataca. Bom, obviamente a gente sabe que o Snowflake ataca o Data Warehousing, porque foi um dos motivos da criação do Snowflake, né? Ela foi feito como um banco de dados, como um data warehouse muito potente, tá? Por quê? Porque o Snowflake ele tem uma engine única que nenhum outro cloud provider ou ferramenta tem, porque ele foi pensado para ser cloud native, tá? Então, por exemplo, ele é um pouco diferente das ferramentas que estão na AWS, na GCP e na Azure, porque essas ferramentas, muitas delas elas nasceram on-premises. O próprio BigQuery, ele nasceu para ser rodado apenas internamente no Google e depois foi externalizado. Então ele teve que sofrer adaptações na engine dele para ser utilizado, tá? Mas isso não significa que ele não é potente. Ele é uma ferramenta muito potente, assim como Synapse Analytics, assim como Databricks, tá? Mas a grande vantagem do Snowflake é que ele nasceu já na cloud, tá? E ele pode estar rodando hoje dentro de qualquer uma das três principais cloud providers, que o processamento dele vai ser o mesmo, tá? O desempenho dele vai ser o mesmo. Então, no momento que você cria a sua conta do Snowflake, você vai estar escolhendo o cloud provider que você deseja, tá? Idealmente é o mesmo cloud provider que você já usa. Se você não usa um cloud provider, você vai escolher o que você pretende usar no futuro e também preferencialmente na mesma região da cloud que você usa, certo? Então a parte de data warehousing a gente sabe que é super forte e ataca. A parte de data lake, por que o Snowflake ataca a parte de data lake? Como que podemos trabalhar com data lake? O Snowflake hoje ele aceita a ingestão de dados estruturados, esperado, né? Normal. Semi-estruturados, como arquivos JSON, Parquet, CSV, Excel e também dados não estruturados, tá? Então, o que você pode estar fazendo? Se você quiser ter todo o seu data lake dentro do Snowflake, sem precisar ter todo o gerenciamento na cloud com buckets, você pode fazer dentro do Snowflake e acessar esses dados como se fosse utilizando o ciclo normal, tá? Isso é muito bacana e vamos estar trabalhando com dados semi-estruturados dentro do nosso curso. Tá? A parte de engenharia de dados, que é o foco desse curso. Eu vou ensinar vocês como fazer ETL dentro do Snowflake, como fazer ingestão de dados externos vindo de um cloud provider, a ingestão desse dado, a integração, a transformação, o agendamento e a entrega desse dado. Tá? Então, a parte de Data Engineering dentro do Snowflake com tasks, com Snowpipe, tá? Com stages, com integration storages, tudo coisas que vamos estar vendo dentro de Data Engineering. Tá? E também como a gente pode potencializar o processamento de grande volume de dados, porque o Snowflake ele tem a sua própria virtual warehouse, que você pode setar da maneira que você quiser, com poucos cliques ou poucos comandos. Tá? Essa é uma das grandes vantagens do Snowflake. Tá? Tem a parte de Data Exchange, ou seja, compartilhamento de dados dentro do Snowflake é algo muito simples. Tá? O Snowflake ele tem features de sharing, certo? De compartilhamento de dados e compartilhamento sem clone de dados. Ou seja, você compartilha dados sem cópia. Porque a sua cópia, o seu clone, ele vai estar referenciando os dados originais. Ou seja, vamos supor que você tem banco de dados marketing e você quer compartilhar você quer testar todo o banco de dados, você quer criar um ambiente de desenvolvimento baseado no de produção. Você apenas vai digitar create clone from database
as tal, e com o nome da sua database, você vai estar criando um clone totalmente novo, você vai ter uma database totalmente nova, referenciando a database original. E você só vai pagar o storage de todo esse database para os dados que mudarem. Os dados que mantiverem iguais, você vai estar utilizando um apontamento para o banco de dados original. Tá? Você pode compartilhar dados. Esse é um compartilhamento interno. Você pode compartilhar dados, né, fazer o exchange de dados com stakeholders externos. Tá? Você pode estar criando uma external account que você simplesmente, eu tenho uns dados aqui modelados bonitinho e eu quero compartilhar esses dados com o meu parceiro. Você vai lá, cria uma external account, cria um usuário e dá para ele. Ele não vai ter acesso à sua instância, ele vai ter uma outra instância lendo os dados apenas para ele. Tá? Então, um compartilhamento totalmente seguro. Totalmente seguro. Sem contar outras funções de compartilhamento de dados. Tá? Data Applications. O Snowflake está se desenvolvendo cada vez mais em deixar você hospedar aplicações dentro do Snowflake. Né? Por exemplo, aplicações em Python e Spark, você já pode fazer com o Snowpark, tá? Mas o que eu quero dizer aqui de Data Applications, por exemplo, dashboards. Além da ferramenta built-in de dashboard, que é o Snowsight, você também pode hospedar aplicativos Streamlit em Python dentro do Snowflake, tá? E isso só tende a crescer. Esse já está em Public Preview, mas tem features em Private Preview, como, por exemplo, Snowflake Container Service. Você vai poder rodar containers. Ele vai fazer a vez de um Kubernetes orquestrando os containers que você faz o deploy dentro do Snowflake de uma aplicação que vai ter uma imagem Docker e vai estar fazendo o que você quiser, tá? E o Snowflake vai estar orquestrando isso para você e você vai estar pagando da mesma maneira como se estivesse pagando para fazer uma query. Isso é bacana demais e Data Applications tem crescido cada vez mais. Tá? E cases de Data Science. Primeiro, porque o Snowflake já tem sistemas de processamento específicos para cases de Data Science. Quando você vai estar... No Snowflake nós chamamos de Virtual Warehouses, mas seria o equivalente a clusters no Databricks ou em outros serviços, tá? Você cria seus próprios clusters, seus próprios virtual warehouses e você seleciona que tipo de processamento você quer, qual potência de processamento, quantos nodes no meu cluster. E isso é criado para você em segundos. Tá? E vamos também ver como que isso é precificado. Tá? Então, isso ajuda você nos cases de Data Science, junto com a possibilidade, obviamente, de rodar Python Scala e fazer seus modelos de machine learning baseado nos dados dentro do Snowflake, ou seja, tudo dentro do Snowflake. Tá? E assim, recentemente anunciado também, como Large Language Models está na moda, o Snowflake também anunciou que está em Private Preview a sua feature de Large Language Models, onde você vai poder colocar o seu Large Language Model dentro do Snowflake e executar ele. Tá? E você vai poder executar ele para os seus dados, tá? Para fazer consulta aos seus dados, ver um aplicativo Streamlit, então está tudo sendo cada vez mais integrado. Tá? E no fim, obviamente, a gente pode, na parte de Data Consumers, tem o normal, né? Você pode fazer reports operacional, isso é o esperado de qualquer banco de dados, tá? Ad hoc Analysis, que são queries normais, Real-Time Analytics, com o Snowpipe Streaming, tá? E com o Spark Streaming Connector e o Kafka Connector. Mas esses assuntos a gente vai pincelar, mas não vamos trabalhar nele aqui no nosso curso, tá? Mas tem uma parte muito interessante que normalmente outras plataformas não têm, que é o Marketplace, que é ferramentas de Data Monetization, ou seja, você pode vender dados interessantes que você tenha no seu banco de dados, você pode colocar no Marketplace do Snowflake para vender esse dado. Tá? Então, aqui tem uma lista de algumas outras features, né? É SaaS, ou seja, é Software as a Service, você precisa gerenciar o mínimo, tá? Automatic Encryption, tudo que você tem dentro está encriptado com a chave Snowflake. Time Travel, que é uma ferramenta é uma feature sensacional para você voltar. É como se você tivesse um versionamento de dados no Git e você pudesse voltar no tempo e ver o dado como estava ontem, anteontem, de 1 até 90 dias. Tá? Disaster Recovery, automaticamente gerenciado pelo Snowflake. Secure Data Sharing, que é a parte de sharing que eu comentei. Multi-cluster, ou seja, você pode criar um cluster comum, vamos dizer assim, com um nó, mas configurar para que em momentos de pico ele suba até 4 nós, ou até 10 nós. Tá?
Então, Search Optimization, essa parte muito interessante para modelos de Data Science, ele consegue utilizar uma engine de processamento otimizada para pesquisa, para fazer o processamento de dados muito grandes, tá? Column Level Security, normal. DB Failover, Failsafe, ou seja, deu pau no seu banco de dados, você pode entrar em contato com o Snowflake para que eles recuperem os seus dados até 7 dias, tá? Particionamento automático. Não se preocupe mais em decidir a melhor partição. O Snowflake faz isso para você. Tem uma ferramenta simples de dashboard, que é o Snowsight. Então, trabalha com Semi-Structured Data. Temos o Snowpark, que eu já falei um pouco antes. Vamos fazer o agendamento através de tasks, streams, tá? Não streamings, streams. Ele é cloud agnostic, roda em qualquer cloud, tá? Tem web service, Streamlit App Integration. E muito mais novidades vindo por aí, que são anunciadas toda semana, todo mês e a cada semestre. Pequenos, médios e grandes desenvolvimentos da plataforma.